Olá, tartaruguinhas! Tudo certinho por aí? Aqui é o Rick Oliveira, educador musical, professor de música, músico há alguns anos. E esta é uma aula para músicos iniciantes, para músicos intermediários e músicos avançados. Por que não? Por que não continuar estudando, né? Tem uma coisa que o músico nunca deve parar, é de estudar. Então, seja muito bem-vindo a esta aula. Bem-vindo vale para todos os gêneros, né? Português manda lembrança às vezes. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre tirar música de ouvido. E eu vou começar perguntando a pergunta, né? Vou começar repetindo a pergunta que eu fiz nos stories. Pergunta que fiz nos stories há pouquinho tempo. Que é se tu sabe o que é tirar uma música de ouvido. O que significa tirar uma música de ouvido. Deixa eu mostrar para vocês o tema. Olha que bonitinho que o Rick se puxou e fez aqui. Pra gente acompanhar os slidezinhos aí e entender melhor, né? Ficar mais clara, mais compreendida a temática da aula. Tá? Então, a pergunta era... E a pergunta segue sendo: você sabe o que significa tirar uma música de ouvido? Como tirar uma música? Como aprender uma canção? Quando a gente começa... É legal falar sobre isso, porque tem gente que realmente não entendeu qual é a ideia, né? Quando a gente começa a fazer uma aula de música, a gente quer tocar. Tocar, simplesmente tocar. Só que, às vezes... E isso é comum, a gente não pensa o que a gente vai tocar. Ah, Rick, eu vou tocar música, né? Não é bem assim. Tu vai tocar o quê? Vai tocar rock? Vai tocar pop? Vai tocar folk? Vai tocar jazz? Vai tocar gospel? Vai tocar o quê? Vai tocar música regional, né? Forró, música gaúcha. E aí, o que tu vai tocar? Tem diferença? Tem. Bastante, muita diferença. Os estilos musicais diferem muito entre si, tanto na questão cultural quanto na questão musical propriamente dita, né? As estruturas, as escalas utilizadas, né? Não existe uma coisa específica de um estilo, tá? Por exemplo, eu uso muito modos, né? Modos gregos. Isso é coisa de jazz, isso é coisa de metal. Não, isso é coisa de música. Mas existem linguagens internas dentro de cada estilo, certo? Quando a gente começa a tocar, a gente vai perceber que existem progressões comuns. O que são progressões? São sequências de acordes, né? Existem progressões mais comuns em um determinado estilo que pode não aparecer tanto em outro. Pode aparecer também, ninguém é dono de nada. Tá? Mas a gente começa a querer tocar várias canções e aí vem aquela conversa: como é que eu vou aprender as músicas que eu vou tocar? Existem várias formas de aprender, tá? A gente pode aprender apenas ouvindo, a gente pode aprender lendo uma partitura, a gente pode aprender lendo uma tablatura, a gente pode aprender combinando, né, palavras mesmo. Numa aula, né, o professor chegar e dizer, faz tal nota agora faz tal nota, agora faz isso, agora faz aquilo. Então a pessoa vai decorando a canção, né? Quando pega a partitura, não tem ninguém falando, então é uma leitura, como um texto, né? A partitura, a tablatura são textos. Então tu vai ler o que está escrito e vai executar. Tá? Tem alguns sistemas que tem mais informação escrita, outros tem menos. Tem músicas que não tem tanta informação assim para escrever, então não precisa de um sistema tão complexo. Enfim, é uma questão de escolha, né? Eu prefiro ler partitura. Eu prefiro ler tablatura. Eu prefiro aprender de ouvido. Mas, às vezes, não existe escolha. E aqui eu quero dizer um negócio. Às vezes, a gente não tem escolha.
às vezes é na emergência, tá? Então, vamos ver uma situação aqui de emergência. Por exemplo, quando eu comecei a tocar, eu tocava na igreja. E na igreja que eu tocava, não tinha a menor combinação. Tô falando mal? Não tô falando mal. É uma questão de costume. Tem igrejas que tem um grupo determinado para tocar. Então é sempre aquele grupo, o pessoal vai lá e ensaia e tal. Tem outras igrejas que não tem um grupo fixo. Então, toda semana ali vai mudando quem toca. Às vezes a pessoa vem tocar numa semana, na outra não tá. Então a gente não sabe muito que instrumento vai ter na banda, né? Como é que vai ser o arranjo. Fica um pouco mais no improviso mesmo. Então, foi assim que eu aprendi a tirar a música de ouvido. Chega a pessoa ali para cantar e sai cantando. Não tem, é tal tom, é tal ritmo, é um forrozinho, é um rockzinho. Não, o cara sai cantando. E os músicos têm que correr atrás. Então, ali não tem, né? Só um pouquinho, deixa eu pegar o aplicativo aqui pra catar a cifra da música que tu tá cantando. Não tem tempo, não. É na hora. Não, deixa eu só escrever a partitura aqui do arranjo que eu já toco contigo. Não tem, é na hora. Tá? Então, o jeito que eu aprendi foi assim, na emergência, em cima do laço. Existem outros, né? Tem uma observação envolvida também. E a última coisa que eu quero falar antes de entrar nos slides é que tocar de ouvido não exclui a teoria, tá? Tem muita gente que cria times, né? Eu sou do time teoria, eu sou do time ouvidão. O fulano toca muito bem, toca só de ouvido, não precisa nem estudar. Tem coisa errada nessa frase aí. Nesse pensamento, né? Tocar de ouvido também pede muita teoria também. Só uma baixadinha na câmera aqui. Tocar de ouvido também necessita estar estudado, tá? Se a pessoa não tá a fim de estudar nada, ela não vai tocar de ouvido, nem lendo, nem nada. Ela não vai tocar, simplesmente, tá? Quem não estuda, quem não ouve música, quem não treina, não vai tocar, certo? Beleza, então, como tirar uma música? O que é tirar uma música? Eu coloquei entre aspas ali porque não é uma palavra do português, né? Tirar significa remover, e nesse caso, tirar não é tirar. Tirar significa aprender a risca, certo? Então, o que significa tirar uma música? É quando eu toco uma música igual ou o máximo parecido que eu consigo de algo que eu escutei, certo? Acontece também o caso de uma jam, né? Um improviso ali, um negócio ao vivo que não foi combinado, ou então na igreja, né? A pessoa chega para cantar ali, eu não escutei a música, então eu tô tirando pelo que eu tô ouvindo. Eu tô aprendendo ao vivo, aprendendo na hora, tá? Então, tirar uma música significa aprender uma música em diversos níveis. Beleza? Temos aí um conceito, então. O que é tirar uma música? É o mesmo que aprender, porém, desde o contato com a música até a limpeza da execução. Desde o contato com a música é exatamente o que eu disse. Pode ser que eu ouvi a música pela primeira vez já na hora de tocar. Tá? Eu tenho que tocar a música aqui agora, mas eu nunca ouvi. Qual é o meu primeiro contato com ela? Agora. Então, é agora que eu vou tocar. E é isso. Tá? E pode ser que eu tenha ouvido essa música várias vezes, mas nunca parei para estudar essa canção. Então, eu nunca tirei ela. Tá? É muito... É engraçado até a gente pensar assim, tá? Tem várias músicas que eu conheço, mas que eu não sei tocar. Como assim conhece, mas não sabe tocar? Eu nunca parei para tirar elas. Eu escuto a música, toca ali, eu sei, de repente até sei a letra. Mas eu nunca parei para observar o campo harmônico dela, a progressão dos acordes. Se tem algum acorde em específico que eu preciso aprender, que eu não posso trocar por outro. Eu nunca parei para estudar aquela canção. Então, eu nunca tirei.
tá? Tirar uma música significa aprender, mas não apenas aprender. Aprender desde o primeiro contato até a limpeza da execução. Ou seja, até ela ficar o melhor que eu consigo ou o mais próximo do arranjo que eu quero. Beleza? Vou te mostrar dois processos, então. Dois jeitos, né? Não é o jeito e não são os jeitos. São alguns jeitos possíveis, tá? O que eu tô falando aqui, de maneira nenhuma, é absoluto, tá? É o jeito que eu uso, são as maneiras que eu uso. Existem outras e não tem como dizer, essa maneira é melhor, essa maneira é pior, essa é mais rápida, essa é mais lenta. São processos diferentes. Às vezes a gente precisa de um, às vezes precisa de outro. Às vezes tem que dar um outro jeito que nem tá aqui, tá? Porque, enfim, é um assunto enorme e nessa aula aqui também não vai ser enorme. Eu vou tentar te passar da melhor maneira esses dois processos, que eu acho que cabe aqui, certo? Os dois são válidos, mas têm resultados diferentes. E é importante entender essa diferença, como eu disse. Um não exclui o outro, né? Eles não excluem a teoria, então nada aqui agora eu aprendi um processo ali com o Rick, então eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais de outras formas, porque eu aprendi a fórmula mágica com o Rick ali agora. Não é isso, tá? Não é isso. São maneiras que eu uso, que funcionam comigo. Talvez tu vá usar e não vá sentir tanta lógica, tu não vá gostar dessa forma de trabalhar. Então, pode procurar outra ou pode testar, né? Eu vou te passar dois, pode testar os dois, vai que um te serve. Mas, para chegar nesses processos, temos alguns pré-requisitos. Pois é, meus queridos. Pré-requisitos, né? Já diz o nome. Pré, antes. Então, não dá para chegar. Infelizmente, tem gente que quer atalhar aqui. Quer chegar na música já tocando de ouvido, já fazendo absurdos. Não rola, infelizmente. Né? É um processo que a gente precisa passar, é um aprendizado que a gente precisa forjar, né? De pegar ali os pezinhos da teoria, né? O que significa cada coisa, né? Entender como funciona a música, aí depois eu vou para esses processos. Sinceramente, eu não conheço, não saberia te explicar um processo para a pessoa que chegou hoje. Comecei a aula de música hoje e já vou sair tirando música de ouvido. Não conheço. Realmente não sei. Não tô o Rick tá escondendo a informação, né? Tá guardando o ouro para ele. Não, eu realmente não sei. Se eu soubesse, eu ia empacotar isso e ia vender muito. Mas eu acredito que não existe uma forma, né? Da pessoa simplesmente chegar e... sou músico de ouvido e não preciso estudar e não sei... não funciona assim. Os pré-requisitos são ouvir música e dominar a sua área. Deixa eu dar uma golinha de café aqui. Ora, meu querido Rick, explique-me o que tem a ver ouvir música e dominar a sua área. Eu já tive alunos, e não foi nenhum nem dois, que não ouviam música. Imagina um aluno de pintura que não gosta de olhar quadro, que não gosta de olhar pintura, enfim. Imagina um aluno de dança que não gosta de ver ninguém dançar. Imagina aí um aluno de culinária que não gosta de comida. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Então, o primeiro pré-requisito para ser um músico, não só para tirar música de ouvido, para ser um músico, cara, tu tem que ouvir música, pelo amor de Deus. Então, se tu tem um amiguinho que toca, que não ouve música, já manda live aqui, ó. Manda live aqui embaixo e fala pra essa criatura, meu, te liga, te acorda. Como é que tu quer tocar se tu não ouve música? Qual é o bordão mais bordão do Rick? É a frase que o Rick mais fala na vida, eu acho. Quem não ouve, não toca. Quem não ouve, não toca. Quem não ouve, não toca. Eu repito muito isso para fixar,
Não faz sentido a pessoa que não ouve música ser músico. Então, se tu não gosta de ouvir, não toca, não participa, tudo bem, tá tudo certo. Mas se tu quer ser músico, seja por hobby, seja por profissão, seja por vocação, o que for, pré-requisito básico, mínimo, obrigatório, indiscutível. Tu tem que ouvir música. Aí, mas meu estilo musical, não sei o que eu ouço não é o que eu toco. Eu escuto, né, sei lá, eu escuto jazz e toco gospel. Eu escuto rock e toco forró. Aí é outra conversa. Aí é uma segunda questão de adaptação, de conteúdo e tudo mais. Mas é um pré-requisito indiscutível que o aluno de música, o músico, ouça a música, tá? E o outro pré-requisito é dominar a sua área. Se tu não me acompanha há muito tempo, se tu não ouviu o exemplo do mercado ainda, eu vou te passar rapidamente aqui para não perder muito tempo. Pensa num supermercado. A pessoa que vai no supermercado, ela tem um intuito, uma intenção: comprar. E o mercado, né, por sua vez, tem uma única intenção: vender. E é isso. Mas, para que isso aconteça, dentro do mercado existem vários setores, vários departamentos. Esses departamentos, cada um tem alguns funcionários, né, para que haja ali uma escala de trabalho, uma folga, um horário de descanso. E cada um desses funcionários tem que desempenhar uma função. Eles têm que fazer alguma coisa dentro desse setor. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o açougue. Então, o pessoal do açougue tem que receber a carne que chega, conferir a carga, pesar a carne, saber cortar, saber os preços, saber embalar, saber etiquetar, saber manusear, saber operar lá a câmara fria, né? É uma função. Então, precisa dominar aquela área. Não vou eu chegar hoje no açougue e querer trabalhar lá. Eu não faço ideia como trabalha no açougue. Eu sou músico, né? Então, eu não posso chegar do nada e pronto, agora eu sou açougueiro. Não é assim que funciona. Então, eu preciso ser capacitado para entrar naquela função e eu também não posso deixar de fazer minha função e nem querer fazer função de outro, tá? Um belo dia, o moço do açougue resolve trabalhar na padaria, mas ele não entende de pão. Ele não sabe o preço do pão, ele não sabe assar um pão, ele não sabe mexer nos doces, mas ele quer trabalhar na padaria. Será que esse negócio vai dar certo? É muito provável que não, né? Porque ele não está habilitado para aquela função, ele não domina aquela área. E o que isso tem a ver com música? Dentro da música a gente também tem 3 setores, né? 3 áreas, que é o ritmo, a melodia e a harmonia. Ritmo são batidas, é movimento, é andamento, velocidade. Melodia é uma sequência de intervalos, uma sequência de notas. E harmonia é uma sequência de acordes que vêm dessas notas, que acompanham essas notas, né? Que é responsável pelas sensações da música, certo? Então, cada músico que começa a tocar um instrumento, ele vai ser capacitado, vai ser habilitado pelo professor, pelo mentor, para trabalhar naquela área, tá? Então, para ir para outra área, ele vai precisar de outra capacitação, de outro treinamento. O treinamento dele daqui não serve para cá e vice-versa. É por isso que a gente vê assim, o cara canta muito bem, mas toca um violãozinho bem michuruca, ou o contrário, né? Toca muito bem, mas canta mais ou menos, né? O cara é um ótimo cantor, mas vai para a bateria é um horror. Claro, o treinamento é diferente, tá? Quem olha de fora o funcionário do mercado é funcionário do mercado, todo mundo com o mesmo uniforme, todo mundo trabalha no mesmo lugar, mas quem tá lá dentro sabe, aquele ali é do açougue, aquela ali é da padaria, aquele ali cuida das frutas, aquela ali é do caixa. Da mesma forma, quem está na música sabe, aquele cara ali é da harmonia, aquele cara ali faz melodia, aquele cara ali é muito bom de ritmo. Não é a mesma coisa para todo mundo, definitivamente. E a gente precisa dominar a área que a gente vai trabalhar.
Se tu não sabe a tua área, dá um jeito rápido de entrar em contato com o professor para entender qual é a tua área e qual a melhor maneira de dominá-la, tá? Lembrando que não existe um método que funciona, né? Existem vários que tu pode testar e existem maneiras de dominar a tua área também, certo? Nada aqui é absoluto, ok? Então, sabendo a minha área e sendo um bom ouvinte de música, agora eu posso tirar música de ouvido, Rick? Agora eu posso. Ver que, né? São pré-requisitos, então não é uma coisa assim, vou chegar tirando música de ouvido. Não vai rolar, tá? Tu vai ficar triste, vai ficar frustrado e não vai funcionar. Eu tô aqui para te dizer, para poupar tua tristeza, para poupar o teu tempo, tá? Não tenta atropelar aí, não tenta cortar caminho, que não tem atalho aqui. Primeiro processo, finalmente. Então, qual é o primeiro processo? Reconhecer intervalos e progressões. Vamos lá. O que é um intervalo? Intervalo, a gente pode dizer que é a distância entre uma nota e outra. Para não ficar aleatório, a gente pega uma nota guia, uma nota de referência. Por exemplo, vou pegar o violão aqui. Vou tentar não derrubar tudo aqui. Por exemplo, se eu pegar um sol. Deixa eu entrar na câmera aqui. Vou tocar um sol. E eu toquei agora um lá. Eu tenho uma distância de duas notas aqui, né? A partir de sol eu tenho sol sustenido e depois o lá. Então eu andei 2 semitons, andei 2 notas. Ou seja, esse intervalo é chamado na música de segunda maior, tá? A gente tem intervalos que são mais usados em um tipo de música e são menos usados em outro tipo, enfim. Mas é muito importante que a gente consiga reconhecer alguns intervalos de ouvido, tá? Pelo menos intervalos mais simples, né? Intervalo de quinta, de quarta, esse aqui, ó. Esse é o intervalo de quinta justa. Ó, o mesmo intervalo. Mesmo intervalo, só que eu estou partindo de notas diferentes, tá? Então, aqui é o intervalo de quinta justa. O intervalo de quarta. Esse é o intervalo de quarta justa, tá? Então, reconhecer intervalos me dá condições de quando eu ouvir alguma frase musical, alguma música, um solo, né? Eu não vou precisar ficar catando milho aqui no instrumento, onde é que é? Eu escuto, ó. Pá, ba, ba, pá, ba, ba, pá, pá, ba, ba. É uma sequência de intervalos, tá? A melodia é uma sequência de intervalos, né? Então, reconhecer intervalos, principalmente para quem toca instrumento melódico, é fundamental, tá? Conhecer para reconhecer, né? Não tem como reconhecer uma coisa que eu não conheço. Então, eu preciso conhecer os intervalos. E aí, quando eu escutar uma música, eu vou sentir, ó, subiu um tom, subiu meio tom, subiu 4 semitons. Então, isso é uma terça maior, né? Para facilitar o processo, certo? E reconhecer também progressões, por exemplo, quantas músicas tu já ouviu que tem essa progressão assim, ó? Já lembrei de uma aqui. Disseram que você... Só não lembro a letra. É papas da língua, né? Quantas outras músicas têm a mesma progressão? Vai pensando aí, vai ouvindo e vai pensando. Ó. Que hoje eu te amo. Eu ia na oitava de cima, não deu. Não vou negar que hoje
pessoa não servirá. É a mesma progressão, entendeu? Então, quando eu escuto uma progressão, eu vou, tipo, criando um banco de informações. E aí, toda vez que eu escuto uma música, eu já reconheço, essa progressão é, né? No caso, 1, 5, 6, 4, né? Aqui eu tô partindo também de intervalos. Então, uma coisa que facilita demais esse primeiro processo é entender o que são intervalos e como eles funcionam, tá? Esse é o primeiro processo. É absoluto? Não é. É o mais fácil? Não sei. Funciona para tudo? Talvez. O que tu tem que fazer? Pegar o teu instrumento e testar. Beleza? Muita gente fica esperando a coisa pronta. Eu vou esperar o Rick dar toda a informação e aí vou só fazer prontinho, certinho. Não é assim. Não é assim que a gente aprende, tá? Eu posso até te passar a coisa toda pronta e tu fazer, mas tu não aprendeu, tu apenas repetiu o que eu fiz. Aprender significa procurar, testar, experimentar. Então, pega uma música e tenta achar a progressão, tenta identificar os intervalos, tenta colocar isso em outra canção, tá? Mexe com o conteúdo. Belezinha? Segundo processo. Se eu deixei alguma coisa não tão clara, alguém joga um comentário aí ou, né, manda uma mensagem depois. Henrique, eu não concordo contigo. Eu acho que não é bem assim que funciona. Eu acho que tem um jeito mais fácil. Eu vou adorar aprender. Tá? Eu tô sempre disposto a aprender. Não é à toa que até hoje eu estudo, né? Hoje eu ainda tenho professor, ainda tenho meu horário de treino, porque eu gosto de aprender e eu gosto de testar. Então, se tu tá me assistindo e tu tem um jeito mais curto ou mais simples de tirar a música de ouvido, me chama aí, me ensina, tá? Eu quero aprender. Segundo processo, então, seria reconhecer acordes e arpejos, tá? Esse aqui já pede um pouco mais de estudo. Por que não estou falando que é mais difícil, estou falando que pede um pouco mais de estudo. Por quê? Porque para reconhecer acordes eu tenho que saber montar, né? Por exemplo, se eu escuto isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Era aí que meu botãozinho me... Aí. Não é isso. Eu quero essa câmera. Essa câmera aqui. Ó. Eu tô enxergando aqui um acorde menor com sétima, né? Agora, é o mesmo acorde, mas em outro lugar, com outra forma, só que o som é o mesmo, tá? Outro desenho para o mesmo acorde. Então aqui eu estou reconhecendo visualmente o acorde, mas quando eu escuto uma música eu não estou enxergando o acorde, né? Quando eu escuto uma música eu vou escutar. Então eu vou ter na minha cabeça, ó, isso parece aquele acorde menor 7 que eu testei. Aí vem assim, ó. Isso é som de maior com sétima, né? Aliás, é maior com sétima maior, né? Então a gente tem vários tipos de acordes, por exemplo. Ó, essa subidinha. Maior 7 sustenido 5. Então, quando eu escuto uma canção e bate nesse acorde, eu já sei, ó, isso é maior 7 sustenido 5. Eu posso não saber qual a nota guia. Eu posso não saber assim, é um Si maior 7 sustenido 5 ou é um Dó maior 7 sustenido 5. Eu posso até não saber qual é a nota fundamental do acorde.
mas eu sei que tipo de acorde é. E isso facilita também tirar a música de ouvido, tá? E arpejo é a mesma coisa, né? Eu vou testar um arpejo. Então, quando eu escuto uma frasezinha, eu já sei de onde ela veio, eu já sei de que acorde partiu isso, né? Então, a mesmíssima coisa, tá? De novo, o primeiro processo, reconhecer intervalos e progressões. E o segundo processo, reconhecer acordes e arpejos. Um não exclui o outro, um não é melhor do que o outro, tá? Não é mais fácil, nem mais difícil. São processos diferentes e a gente provavelmente vai chegar a resultados diferentes. Tá? O primeiro processo, ele é mais curto o caminho, porém ele não te leva tão longe. O segundo processo, ele me larga mais próximo do objetivo, mas ele pode levar um pouco mais de tempo para eu ter material suficiente, certo? Então, bora testar os dois, beleza? Divida a música em fatias, essa é uma dica extra. Por que dividir a música em fatias? A gente tá falando aqui, deixa eu derrubar tudo aqui, meu Deus do céu. A gente tá falando aqui de tirar música de ouvido, certo? Então, tirar uma música de 2 minutos, 2 minutos e 20, 2 minutos e meio, pode ser tranquilo às vezes. Talvez não tanto. Mas é mais fácil do que tirar uma música de 10 minutos, 12 minutos, né? Que alguns estilos tem muito disso, né? No gospel ali, músicas gravadas ao vivo, 7, 8, 10 minutos, normal, né? Metal tem músicas enormes também. Então, né, a música erudita também tem músicas super longas, né, extensas, com vários movimentos. Então eu vou tirar tudo isso de ouvido. Texto corrido complica um pouco, entendeu? Então divide a música em fatias, tá? Pode anotar por trechos, né? Aqui, movimento de subida, movimento de descida. Aí tu vai perceber que alguns blocos se repetem, né? Por exemplo, na música pop a gente tem poucos trechos. Na música oriental a gente tem, às vezes é uma coisa só enorme, às vezes são blocos menores, só que mais blocos. Então, organize a música, divida ela em fatias e organize, tá? Isso é uma dica extra. Por quê? Tem canções que realmente dão um banho na gente para aprender a tocar. Então a gente, né, aprende a primeira parte, treina, deixa bem limpinho, depois treina a segunda parte, deixa bem limpinho, junta com a primeira, né, a transição entre os trechos também, beleza? Então essa é uma dica muito válida, divida a música em fatias. E, última dica, repita, falei desde o começo, é um processo, não é uma coisa que, pá, aprendi, agora eu sei. Tu vai ter que testar, tu vai ter que experimentar, tu vai tirar uma música, aí tu vai ter facilidade, eu até me atrapalhei aqui. Vai ter facilidade em uma, aí vai ter outra que tu vai ter dificuldade, né? Aí tu vai travar numa música lá, vai deixar ela de lado, vai pra outra, aprende, toca, coloca no repertório, volta naquela, né? De repente tu aprendeu um acorde em outra música que desbloqueia aquela que estava travada. Então, é um processo, é uma repetição, tá? Se tu não tem o costume de pegar o teu instrumento durante a semana e treinos diários, né, no máximo dia sim, dia não, eu só pego o instrumento na hora da aula, eu só pego o instrumento na hora de tocar, só para ir pro culto, só para ir pra missa, tu tá atrasando o teu próprio processo, tá? Eu não tenho nada a ver com a tua vida, não sei da tua rotina, eu sei que tem gente que não tem tempo, mas, pô, 5 minutos por dia, né? 10 minutos já tá show, 15 minutos top, né? Se reservar ali meia hora a cada 2 dias, talvez dê para fazer mais coisa nessa meia hora, bem planejadinho, né? Então, tire um tempo e repita o processo. A gente só cresce na repetição. É amassar o pão, né? Amassa, amassa, que cresce. Beleza? Bom, eu acho que fui claro, porém não tenho como saber. Então, se tu não entendeu qualquer coisa que eu falei nessa aula,
me manda uma mensagem, me chama aí, né? Dá um alô, fala assim, ó, Rick, não entendi nada. Rick, eu gostaria que tu falasse sobre tal assunto. Eu tenho tal dúvida, gostaria que tu tirasse essa dúvida pra mim. E nos vemos então numa próxima aula. Beleza? Muito obrigado a quem assistiu. E é isso. Eu fui!